Senhores, bom dia. Sou o Major Krieger, autor do artigo que fala sobre análise de sinal de um DRFM no receptor radar. Os coautores desse artigo são os professores doutores Renato, Dimas e Olímpio. E para a apresentação desse artigo, nós vamos seguir esse breve roteiro, iniciando com uma rápida introdução. Então, basicamente, até meados da década de 80, os interferidores eletrônicos eles eram constituídos basicamente de repetidores analógicos e tinha-se uma boa taxa de sucesso das técnicas de interferência eletrônica. Acontece que com o avanço tecnológico, os radares eles começaram a realizar processamento coerente, técnicas de compressão de pulso, técnicas Doppler, etc. E o resultado disso foi uma baixa eficiência das técnicas de interferência eletrônica. Qual foi a solução encontrada? Basicamente, a inserção de uma memória digital de radiofrequência, de um DRFM, dentro desses interferidores. Por quê? Porque um DRFM ele é capaz de armazenar o sinal de forma coerente, o que resolveria o problema por si só, e mais do que isso, ele tem a possibilidade de manipular o sinal nas suas mais diversas características, o que é extremamente interessante quando a gente fala em técnicas de interferência eletrônica. E estudando sobre um DRFM, nós verificamos que existem diversos estudos que correlacionam as características de um DRFM e os seus efeitos. Por exemplo, tem estudos que falam sobre o jitter randômico e os seus efeitos no conversor analógico digital e no filtro casado. Os efeitos que a quantidade de bits geram numa interferência eletrônica, os efeitos que a taxa de amostragem gera no filtro casado, enfim, diversos estudos que fazem essa correlação. Entretanto, nós identificamos algumas lacunas do conhecimento. Primeiro, poucos estudos analisam o sinal de fato de um DRFM, e sim os seus efeitos em determinado filtro de um receptor radar. Poucos estudos realizam uma análise cruzada de um fator e de dois fatores, dois ou mais fatores, na qualidade do sinal de um DRFM, por exemplo. E quando se estuda sobre os efeitos em um receptor radar, foca-se muito no filtro casado e não nos demais estágios de um receptor. Aqui eu me refiro a um filtro MTI, um filtro MTD, um processador CFA e etc. Então, com base nisso, o objetivo do nosso artigo basicamente é compreender os efeitos na relação sinal-ruído que a modificação de determinados parâmetros de um DRFM eles causam em cada estágio do receptor radar durante as técnicas de interferência eletrônica. Para isso, obviamente, nós tivemos que estudar sobre DRFM, e existem diversas arquiteturas diferentes de um DRFM. Entretanto, todas elas são constituídas basicamente de elementos chaves, que são esses que estão sendo apresentados em tela. Então, o sinal ele basicamente ele é recepcionado, ele é recebido pelo DRFM em banda passante. Um oscilador local e um mixer associados, eles reduzem esse sinal para uma frequência intermediária ou banda base, passa por um processo de filtragem, passa por um conversor analógico digital que vai digitalizar esse sinal e armazenar numa memória. Nessa memória, se for necessário, o sinal ele pode ser modulado em fase, frequência, amplitude, até mesmo no tempo de envio desse sinal, e ele passa pelo caminho inverso. Então, o sinal ele vai se transformar do domínio digital para o domínio analógico, processo de filtragem, e o mesmo oscilador local associado ao mixer, ele vai realizar o up conversion desse sinal para a banda passante e ele vai ser transmitido para o receptor a que se destina. Então essa é a visão geral de um funcionamento, do funcionamento de um DRFM. Entretanto, no mundo real, alguns erros eles são inseridos em cada um desses estágios. Então, por exemplo, o mixer reais, eles provavelmente inserem algum desbalanceamento de fase ou amplitude. Conversores analógicos digitais, por exemplo, eles possuem jitter randômico no tempo de amostragem ou até mesmo um jitter determinístico. O fato de quantizar, então o fato de ter uma determinada quantidade de bits também gera um certo grau de ruído e degradação desse sinal, da mesma forma os outros elementos de um DRFM. Então, para verificar quais são os efeitos que as características de um DRFM gera no seu sinal, no sinal replicado, nós confeccionamos então, esse simulador de DRFM com base no conceito de rádio definido por software. Basicamente, o sinal teste analógico ele é injetado num conversor AD que vai transformar o sinal em digital via conexão internet. Esse sinal ele é enviado para o simulador de DRFM de fato e aqui o sinal ele vai ser processado
e degradado conforme as características do DRFM. Via conexão Ethernet também esse sinal ele é enviado para o conversor DA, um gerador de forma de onda arbitrária, que vai gerar esse sinal de forma do domínio analógico e vai transmitir para o receptor a que se destina. Aqui a gente tem uma fotografia do experimento, então nós temos o digitalizador, digitalizando o sinal teste. Via conexão Ethernet, ele é enviado para o nosso simulador de DRFM, que vai degradar o sinal de acordo com as suas características. O gerador de forma de onda arbitrária vai transformar de digital para analógico esse mesmo sinal e ele é transmitido para um outro receptor de análise. E quais foram as metodologias que nós utilizamos no nosso experimento? Para realizar a nossa análise, nós utilizamos um radar de vigilância modelado em MATLAB pelo Capitão Moura em seu trabalho de mestrado em 2022. E esse script, ele basicamente é um processo de emulação completo do processo de detecção de um radar. Então, desde a geração dessa forma de onda, transmissão, reflexão no alvo, recepção e processamento do sinal. Aqui a gente tem as diversas características e parâmetros do radar de vigilância que nós utilizamos. E aqui nós temos em detalhes como é feito o processamento do sinal uma vez recebido pelo receptor radar. Então o sinal ele passa por um filtro casado, passa por um filtro MTI, uma sequência de filtros Doppler, por um processador Cefar, até ser apresentado de fato para o operador radar. Então essa é a sequência de processamento do sinal uma vez captado pelo receptor radar. E aqui a gente tem uma visão geral de qual foi o cenário que nós utilizamos. Então, nós simulamos um interferidor aeroembarcado, né, em uma aeronave, cujas características são essas que estão aqui no canto. Esse interferidor, obviamente, ele possui um DRFM, e nesse DRFM nós testamos 18 configurações diferentes, que basicamente é a combinação desses três fatores, do fator A, quais sejam a quantidade de bits, né, 3, 8 e 12, fator B, sobreamostragem, 0, 10 e 50% de sobreamostragem com relação à frequência de Nyquist, e o fator C é o jitter randômico no conversor AD de 0,5 e 5 picosegundos. Então a combinação desses três fatores geraram 18 configurações diferentes, que foram as que nós testamos. Em cada configuração nós realizamos duas réplicas. Não consideramos o sinal eco-radar. Então, como o objetivo do artigo é analisar os efeitos que as características de um DRFM gera no receptor radar, nós desconsideramos o sinal eco-radar e focamos apenas em três estágios inicialmente, no filtro casado, no filtro MTI e no filtro MTD. O que nós analisamos em cada um desses três estágios é a relação sinal-ruído do sinal que passa, né, ao passar por esses três estágios. E quais foram os resultados que nós obtivemos? Começando com a análise do filtro casado. Então nós verificamos que, de fato, diferentes configurações de DRFM geraram diferentes relações sinal-ruído, né, ao passar pelo filtro casado. Aqui a gente tem um exemplo aleatório de três DRFMs diferentes, cada um com suas respectivas configurações, né, de quantidade de bits, jitter e taxa de amostragem, e de fato diferentes configurações de DRFM geraram diferentes relações de sinal-ruído após a passagem pelo filtro casado. Nós verificamos que, a princípio, alguns fatores eles possuíam uma influência maior na relação sinal-ruído do que outros. Então, nós realizamos uma análise estatística para verificar quais são esses fatores e se existia ou não uma relação entre eles, gerando impactos na relação sinal-ruído. E aqui a gente tem o box plot dos efeitos na relação sinal-ruído da quantidade de bits, para 3, 8 e 12 bits. E o que nós verificamos? Que a variação de 3 para 8 ou de 8 para 12 impactou em menos de meio dB na relação sinal-ruído, isso em termos da mediana, que é esse traço um pouco mais espesso. Então impactou em menos de meio dB na mediana da relação sinal-ruído após o filtro casado. Com relação ao jitter randômico, o aumento de meio para 5 picosegundos degradou a relação sinal-ruído em menos de 0,1 dB. Agora, quando a gente realiza a análise da taxa de amostragem, aí sim nós verificamos que ela foi um fator influente a princípio. Por quê?
porque o aumento de 0 para 10% na sobreamostragem incrementou em basicamente 9,2 dB na SNR do sinal após o filtro casado. E de 10 para 50, esse incremento foi de aproximadamente 2,1 dB. E nessa tabela ainda sobre o filtro casado, nós verificamos que o único fator significativo é o fator B. Aqui a gente tem um p-value muito menor do que o nível de significância de 0,05 estipulado no nosso experimento. As interações entre os fatores AB, AC e BC e também o ABC não são matematicamente significativas para o nosso experimento. Os resíduos nesse experimento tiveram um alto grau de liberdade e, dito isso, com base nisso tudo, o fator B ele explica quase 98% dos efeitos da relação sinal-ruído após o filtro casado, isso com base nos parâmetros de um DRFM testados. E de forma a validar essas constatações, obviamente nós realizamos o teste Shapiro-Wilk, analisando o p-value, e também a análise dos resíduos dos experimentos, também corroborando para os resultados que nós obtivemos e comentamos no slide anterior. Agora, realizando a mesma análise para o filtro MTI. Então, da mesma forma que o filtro casado, nós verificamos que diferentes configurações de um DRFM geraram diferentes relações sinal-ruído. Então, aqui a gente tem 3 configurações aleatórias de um DRFM, só para demonstrar que de fato houve impacto na relação sinal-ruído. Realizamos a mesma análise estatística. Aqui a gente tem o boxplot que trata dos efeitos da quantidade de bits na relação sinal-ruído após o MTI. Então, basicamente, não há diferença significativa na relação sinal-ruído, em termos de mediana, após o filtro MTI. Isso com relação à resolução do conversor AD. Com relação ao jitter presente nesse conversor, o aumento do jitter randômico reduziu ligeiramente a relação sinal-ruído, ainda assim em praticamente 0,2 dB, um tanto quanto insignificante, na relação sinal-ruído após o filtro MTI. Agora, quando a gente analisou a taxa de amostragem, novamente foi o fator que apresentou maior significância na relação sinal-ruído após o filtro MTI. Então, o incremento de 0 para 10% aumentou em praticamente 9,9 dB na relação sinal-ruído, e o incremento de 10 para 50% de sobreamostragem aumentou em 1,2 dB, um pouco menos do observado no filtro casado, mas ainda assim um aumento significante. E com relação à análise dos dados, ainda sobre o filtro MTI, novamente o fator B é o único fator matematicamente significativo, com um p-value bem menor do que o nível de significância. A interação entre os fatores A, B e C, nenhum deles é matematicamente significativo para o nosso sistema em questão. E, novamente, o fator B ele explica mais de 99% dos resultados encontrados em termos de relação sinal-ruído após o filtro MTI, um ligeiro aumento do percentual em relação ao estágio anterior, que o fator B explicava em aproximadamente 97% dos efeitos encontrados. Realizamos, obviamente, a análise Shapiro-Wilk, realizamos o teste Shapiro-Wilk e realizamos também a análise dos resíduos de forma a corroborar com os resultados apresentados nos slides anteriores. E realizamos a mesma análise agora para o filtro MTD. Então, dos 8 filtros Doppler presentes no receptor radar, aqui está o print de apenas um deles, que é o filtro que possui maior intensidade do sinal coletado, dada a velocidade radial do alvo da aeronave. E nós verificamos que, novamente, diferentes configurações de DRFM geraram diferentes relações sinal-ruído, né, tal qual nós observamos nos estágios anteriores. Bom, e por meio do boxplot, a gente consegue verificar que praticamente, né, novamente, não há diferença significativa na relação sinal-ruído ao se modificar a resolução do conversor AD de um DRFM, e com relação ao jitter, ao se incrementar de meio para 5 picosegundos, reduziu ligeiramente a relação sinal-ruído após o filtro MTD, efeito esse também percebido nos estágios anteriores. Agora, quando nós analisamos a taxa de amostragem,
O aumento de 0 para 10% incrementou em 10 dBs a relação sinal-ruído após o filtro MTD, valor esse também encontrado nos estágios anteriores, e de 10 para 50 houve um aumento de 1,8 dB na relação sinal-ruído, valor também bem próximo do encontrado nos estágios anteriores analisados. Com relação aos dados, novamente o fator B é o único fator significativo, não há interação, a interação entre os fatores não é matematicamente significativa, e agora o fator B ele explica praticamente 99,5% dos efeitos encontrados na relação sinal-ruído. Realizamos a mesma análise de Shapiro-Wilk e também a análise dos resíduos, corroborando com os resultados encontrados anteriormente. E quais foram as nossas conclusões? Bom, nesse artigo nós buscamos verificar os efeitos que a mudança de determinados parâmetros de um DRFM ele gera na relação sinal-ruído após o filtro casado, o filtro MTI e o filtro MTD de um receptor radar. Nós verificamos que o único fator significativo, matematicamente significativo, é a taxa de amostragem. Isso para os 3 estágios que nós analisamos e para o cenário que nós modelamos. Os demais fatores e interações eles não foram estatisticamente significativos. A taxa de amostragem, especificamente, ela explicou em torno de 97% dos efeitos da relação sinal-ruído após o filtro casado e mais de 99% nos outros 2 filtros. E o incremento na taxa de amostragem ele gerou um aumento significativo da relação sinal-ruído, em torno ali basicamente de 12 dBs, se nós incrementarmos de 0% até 50% da frequência de Nyquist. Bom, senhores, muito obrigado.